Olá pessoal, vamos retomar os nossos estudos, do PET 2 e essa semana 2, nós vamos falar sobre a Revolução Russa, que iniciou em 1917. Isso faz parte dos estudos desse início do século XX que nós estamos estudando, e é um assunto de extrema importância para nós, porque isso sempre cai nos concursos, no Enem. Então vamos lá ver se a gente consegue caminhar nesse estudo remoto, Espero que vocês leiam todos os textos, assistam os vídeos que o PET está propondo, tá? E esse resumo espero que possa ajudar vocês. Antes da gente iniciar, nós precisamos falar dos antecedentes, Como era a Rússia antes dessa revolução, Como era a Rússia? Até o final do século XIX, a Rússia tinha um sistema de governo chamado czarismo. Ela era governada por um czar, que é a mesma coisa que um rei, um imperador. E era um sistema semi-feudal. O que quer dizer isso? Era um sistema que o czar mandava em tudo, todo mundo tinha que obedecer, era uma economia semi-agrária, era uma economia quase totalmente agrária, ainda não tinha se modernizado, ainda não existiam indústrias, e o czarismo dominou até esse período. Tá? Nesse período também, antecedente à Revolução, aconteceu uma guerra da Rússia contra o Japão pela disputa de uma região da China chamada Manchúria, que era rico em minérios, e foi uma guerra que a Rússia se desgastou muito e acabou saindo derrotada, saindo humilhada dessa guerra. E isso gerou mais insatisfação interna na Rússia. Teve um período também conhecido como ensaio geral, que foi um período que os trabalhadores começaram a se organizar e protestar, fazer protestos pacíficos. E aconteceu que um desses protestos, em 1905, foi até a frente do Palácio do Governo protestar, pedir para o governo ajudar os trabalhadores que estavam morrendo de necessidade, passando por aperto. E aí o czar mandou a guarda do palácio lá abrir fogo e espalhar a manifestação. E isso ficou conhecido como um domingo sangrento. Muita gente morreu e isso causou mais insatisfação ainda na população. A Primeira Guerra Mundial também pode ser considerada como um desses antecedentes. Nós vimos lá no estudo da Primeira Guerra que a Rússia saiu em 1917 da guerra, e foi substituída pelos Estados Unidos, não foi? Então, a Rússia entrou nessa Primeira Guerra sem nenhuma condição. O czar queria se colocar a Rússia, se mostrar, colocar num patamar de Inglaterra e França, mas a Rússia estava passando por um momento difícil, E ela foi, quando a Alemanha partiu para cima, nós vimos que ela partiu em direção à França e em direção à Rússia. E a Rússia foi derrotada várias vezes pelo exército alemão e estava passando por um momento difícil. Então a gente pode considerar a Primeira Guerra como um desses antecedentes também da Revolução Russa. Crescimento da oposição. Com todos esses antecedentes, a população começou a ficar muito insatisfeita. E aí começou a se manifestar mais. Foram criados os sovietes, que eram os conselhos operários para coordenar as greves operárias. Então, como a indústria estava iniciando ainda, tinha vários tipos de operários para manter a economia, esses operários começaram a se organizar. E esses conselhos de operários que coordenavam as greves eram chamados sovietes. Tá? Daí que veio a palavra soviéticos. Também, nesse período, os partidos de oposição começaram a se manifestar mais. E o que mais se destacou nesses protestos foi o Partido Socialista, Social Democrata e Operário da Rússia. É o PSDOR. Tá? Esse partido de oposição,
ele era dividido em duas vertentes. Tinha uma vertente que eram chamados mencheviques, que quer dizer minoria. Esses mencheviques, eles pregavam uma coisa mais suave, eles pregavam que a Rússia tinha que passar por uma transformação mais suave, e era formado esses mencheviques, que fazia parte desses mencheviques, eram os burgueses, os grandes empresários, né? E tinha uma ala desse partido que chamava os bolcheviques, né? Bolcheviques quer dizer maioria. Esses bolcheviques eram formados por operários, por intelectuais, professores, e aí esses pregavam que deveria haver uma revolução, uma mudança drástica, uma revolução mesmo, para mudar o sistema. Eles queriam acabar com aquele sistema de czarismo, né? E começou a ter, essas frentes começaram a fazer oposição ao governo, realmente. A Revolução, a Revolução Russa, ela é dividida em algumas etapas, né? A primeira parte foi a Revolução de Fevereiro de 1917. Tá? Aconteceu nessa primeira revolução que o czar caiu. Eles pressionaram para o czar cair. Né? Nessa mudança, nessa transição, os mencheviques que ficaram no poder, que eram aqueles caras mais maleáveis, né? Foi conhecida como Revolução Branca, né? Uma revolução liberal burguesa. Quer dizer, os burgueses continuaram no poder, né? E estavam fazendo uma transição lenta que a Rússia continuava a sofrer com aquilo, não adiantou muito. Acabou com o czar, porém, continuou a elite no poder. Né? Pois bem, a segunda parte dessa revolução foi a Revolução de Outubro de 1917, né? Onde os bolcheviques assumiram o poder, apoiado pelos aqueles conselhos, né, os sovietes, pela grande população, pelos operários, e eles derrotaram os mencheviques. Né? Essa revolução foi conhecida como Revolução Comunista ou Revolução Socialista em alguns livros. Né? Nesse período, eles tiraram a Rússia da guerra. Foi nesse período que a Rússia saiu da guerra. Né? Eles também fizeram confisco de propriedades privadas. Acabou esse negócio de propriedade privada. Tudo pertence ao Estado. Né? Estatizaram a economia, todas as empresas passaram a ser do governo e todo mundo trabalhava em prol do Estado para dividir tudo igualmente. Porém, a Rússia estava passando por uma crise muito forte mesmo. A economia da Rússia estava muito derrotada, né? Saiu da Rússia, saiu da guerra muito derrotada. Pois bem, com a vitória dos bolcheviques, né? Iniciou em 1918 até 1919 uma guerra civil, porque os mencheviques, os brancos, o exército branco, começou a receber apoio de França, Inglaterra, Japão, países capitalistas que não queriam que esse socialismo espalhasse pelo mundo, essa ideia de socialismo. Né? Então, esse exército menchevique começou a enfrentar o exército bolchevique. E eles tiveram que ter apoio da população para poder derrotar esse exército branco, chamado Exército Branco. Tá? Então, com a vitória dos vermelhos, dos bolcheviques, eles tiveram que implantar um comunismo de guerra mesmo. Né? Com a vitória, porque eles estavam completamente devastada a economia da União Soviética. E aí eles precisaram contar com a ajuda de todos. Né? De todos os trabalhadores, e conseguiram vencer os mencheviques. Tá? Só a partir de então começou a mudar o cenário da Rússia. Tá? Nós vamos ver agora como é que foram os primeiros governos. O primeiro governo foi o de Lenin. Né? Voltando aqui um pouco, no outro slide nós vimos que tinha foto de 3 pessoas, que eram o Stalin, o Lenin e o Trotsky. Esses 3 eram os líderes do bolchevique.
Então, a partir de 1917, que teve a Revolução, começou o governo Lenin. Tá? Durou até 1924, quando Lenin morreu. Né? E aí, nesse período, o que o Lenin fez? Ele criou uma nova política econômica chamada NEP e começou a investir em industrialização e distribuir terras para o povo, começar a produzir, investiu na educação e começou a desenvolver, né, a Rússia. Foi criado também nesse período o Partido Único, passou a ser o Partido Comunista. Né? E a partir daí não teve oposição mais. Eles implantaram o sistema deles, não teve oposição. Foi também nesse período que foi criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecido como União Soviética. Tá? A partir daí, desse governo do Lenin, eles juntaram a Rússia e várias repúblicas que tinham ali vizinhas, que comungavam da mesma ideologia, né? E criaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dominou o leste europeu. Tá? E começou a fazer frente com os outros países, né? Começou a desenvolver. Acontece que em 1924 Lenin morreu, né? E aí começa uma disputa sucessória entre Stalin e Trotsky, que eram, né, os dois, juntamente com Lenin, que lideraram os bolcheviques. Qual a diferença desses dois? O Stalin, ele pregava uma revolução, né, na União Soviética. Né? Ele pregava que essa revolução socialista deveria acontecer na União Soviética para fortalecer esses países. E basicamente era isso a ideia dele. Né? E o Trotsky, por sua vez, que era mais radical, ele pregava uma revolução socialista mundial. Ele pregava que não devia ficar só ali na União Soviética, deviam espalhar essa revolução para que o socialismo proliferasse no mundo. Né? A ideia era que um dia acabasse com o capitalismo. Né? Tá bom? Então, nessa disputa dos dois, quem venceu foi o Stalin. Em 1924 ele assume o poder e ele fica até 1953, foi quando ele morreu. Então olha o período que ele ficou. Tá? E esse período foi conhecido como stalinismo. Foi uma ditadura que ele implantou. Tá? Mas foi o período também que a União Soviética mais se desenvolveu. Né? Mais se desenvolveu. Apesar de toda essa mão de ferro que ele governou, ele criou o socialismo pleno, chamados planos quinquenais. Ele estipulava metas e essas metas tinham que ser cumpridas em 5 anos. Ele modernizou o país, investiu pesadamente em educação, abriu várias universidades. E aí elevou ao patamar dos Estados Unidos. A União Soviética começou a fazer frente com os Estados Unidos. E foi no governo dele que iniciou essa disputa, que só terminou lá no final da Guerra Fria. Né? Então, para a gente ver a importância dessa revolução russa, de nós estudarmos essa revolução russa, é porque isso abrange vários contextos, né, e mexeu com o mundo. Mexeu com o mundo, não foi só com a Rússia. Tá? Então, pessoal, isso foi um pequeno resumo para a gente entender como se desencadeou essa revolução, né? E lógico que tem muito mais para a gente falar sobre isso. Porém, com esse resumo e o material que vocês têm lá no PET, né, vocês vão ter uma boa visão sobre esse acontecimento. Agora é importante vocês lerem os textos do PET, assistirem aos filmes, né, as sugestões que eles dão, tá? E qualquer dúvida, tá aqui os meus contatos, podem contar comigo, tá? Assistam às nossas aulas, o nosso horário normal de aula, né? Eu espero que vocês participem, tirem suas dúvidas, tá bom? E bons estudos e podem contar comigo.